Começando mais um Energy Channel aqui, meu amigo Eustáquio, que faz um tempo, né, Eustáquio, que você não vem, né? Faz um bom tempo. Especialista aqui. Uns 8, 9 meses, acho. 8, 9 meses, tudo isso? Acho que eu vi a última vez foi com o rapazinho lá da... foi o Davi. É verdade, o Davi, um abraço pro Davi. Depois você fez uma outra com ele sozinho, não fez? Isso. Então, A gente fez uma gravação lá em Atibaia. Bom, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Igualmente vê-lo aqui. Igualmente também. Bom, para quem tá chegando agora, o Eustáquio tem uma experiência grande no mercado quando a gente fala de ônibus, né? Também, mas no mercado de energia, com foco em hidrogênio, em energia como um todo. LNG. Conta pra gente, Eustáquio, pra gente começar aqui, fala um pouquinho, então, pra quem tá chegando, o que você já fez nesse mercado? Ou o que você não fez é mais fácil. Eu gostaria de começar falando, foi o primeiro trabalho que eu fiz com, vou chamar de um combustível alternativo ao diesel, que foi o biometano. Que na época, de fato, ainda era metano, não era bio. Tá. Foi um ônibus que nós construímos lá na empresa que eu trabalhava, lá na Mercedes, em 84. Em 84 foi o primeiro experimento de usar o metano. Exatamente. Aí depois que ainda nem se falava em biometano. Eles tinham uma ideia de usar o biometano, mas acho que ainda estava muito insípido. Tá. O que é o metano, para quem tá chegando? É um gás, é o CH4. Tá. É o gás que usa nos táxis no Rio, nos táxis aqui em São Paulo também. Então, quando você transforma o carro a gás, é o metano. É o metano. Tá, então vamos pensar que ele, em termos de economia, ele é melhor. Ele é melhor porque... Economia financeira. Também. E ambiental também, né? Porque ambiental. Porque ele polui menos do que a gasolina, que é o diesel. Tá. Menos que o etanol, não. Não, o etanol, ele já é renovável, né? Ele é uma energia limpa. Tá. Sua pergunta é muito boa, que depois eu quero voltar nela para falar os benefícios que o Brasil tem com soluções ambientalmente corretas. Tá, então vamos guardar isso daqui para o final. Porque é uma pergunta de um leigo como eu, mas também de muita gente que está assistindo. Tá, mas qual que é o combustível certo? Vamos falar Essa sua pergunta pode ficar para a última pergunta. Então tá, então vamos guardar ela para daqui a pouco. Para a gente dar uma passada aqui no nosso conhecimento, eu queria que você falasse um pouco da LNG Caminhões Chineses. O que isso representa para você? Dentro de um trabalho de consultoria que eu estava dando com os amigos meus para uma empresa mundial e que transporta, tem 29 navios para transportar o metano, né, que é o CH4 líquido. E o que acontece? Essa firma ela produz o metano, seja ele comprimido ou seja ele líquido, ela produz. E não faz sentido você levar um caminhão, uma carreta, com metano com um cavalo puxando a diesel. A ideia era levar com o cavalo usando metano. Aí nós fizemos um trabalho de trazer 4 caminhões para o Brasil, rodamos, e sempre tem aquele estigma de falar, poxa vida, mas isso não funciona, não vai dar torque, porque é um motor grande com vela. É ciclo Otto, não ciclo diesel. Então usa a vela para... Para um caminhão envolve outras questões, né? Não vai dar conta... É fraco, não tem freio motor. Então, vieram uma série de pontos, de deméritos para o produto. Aí a gente foi testando o produto. Primeiro, o freio motor é muito bom. Ele funcionou. Normalmente. Mais ou igual? No igual, vamos dizer assim. Então... E onde foi feito esse teste? Descendo a Serra de Santos. Então, foi lá no local onde aqui na região de São Paulo tem maior exigência do freio motor. Funciona muito bem. Ok, então passou nesse teste. Aí foi ver a tração. Passou na tração. Aí tudo aquilo que era um demérito foi sendo superado. Ok. Então não tem nenhuma... Isso em 89. Não, esse daí já foi em 2018. 2018. No 84 foi o ônibus. Na USP. Tá. E aí esse já estamos em 2018 com esse teste e foi superado todos os questionamentos. Exatamente. O que ficou como uma marca a ser superada foi a potência, que o caminhão tinha 430 cavalos. E o pessoal, queria um pouco melhor desempenho. Não que ele não puxasse. Ele 480 cavalos a diesel. No Otto.
no ciclo do gás. Tá. Aí mas precisava de um pouco mais aqui e ali. Mas quanto era o diesel? O diesel, quando começou, ele era nessa faixa de 430 a 440. Depois que foi subindo, né? Mas ele ficou muito tempo nessa faixa de potência. Tá. E outra coisa que é fantástico é o silêncio também. O motor trabalha muito mais silencioso do que o motor a diesel. E isso evoluiu até um certo ponto que deu um job stop, né? Para o desenvolvimento, por uma questão de homologação do veículo, do motor principalmente, né? Então, mas ficou essa experiência acumulada, ou seja, a potência é boa, o freio motor é bom, o ruído é bom. E agora eu estou voltando com esse estudo para o Brasil, só que com veículos com maior potência, que já é aquilo que a Scania, a Mercedes, a Volvo fazem, oferecendo motores a diesel com potência acima de 500 cavalos. Tá, então a ideia é reconquistar o mercado do biometano para grandes frotas, onde tem uma fração significativa de poluição, né? Com o transporte rodoviário, aonde eu vou aumentar ali a potência dos motores com biometano, comparado com o diesel. Então, por exemplo, com os cavalos novos que a gente está falando, com as carretas novas, a gente está falando de uma potência acima de 500 cavalos, é isso? 530, 540, 550, 70. Tá, e o metano chega nisso? Chega, 560. 560. Então, tem que pensar assim, a firma que está interessada nesse primeiro lote de veículos é uma firma que vende metano, comprimido ou líquido. Então, para ela, faz mais lógica ela ter o cavalo puxando. Porque ela já sai carregada. Já sai carregada e já está ali. Ela tem infraestrutura de recarga local. Tem tudo. Tá. Então, eu falo assim, que tem um futuro muito grande pela frente o metano ainda. Tá, isso que a gente está falando que nós estamos hoje em 2025 e isso ainda não é propagado como deveria. Não. Tá. É um desconhecido no mercado. Tá. Em ordem de controle ambiental, quando a gente olha ali o biometano para essa primeira oportunidade das empresas que já vendem o metano, né, transportam o metano de um lugar para o outro, a gente está falando de um ganho ambiental muito grande? Olha, se você falar de biometano, é 100%. 100%. Por quê? Porque era um gás que ia para a atmosfera e ia ser usado. E de fonte orgânica. Tá. Agora, se você pegar aquilo e usar no veículo, você... Tá, então vamos lá, recapitulando. O biometano, conta para quem é leigo e está chegando agora e quer saber. O que o biometano, como ele é feito? Olha, o biometano é decomposição de material orgânico. Tá. Né? Então o gás já está lá, ele vai ser estocado. Vai ser degradado lá o bioproduto, e aí vai gerar o gás. Aí você pega aquele gás, processa ele e utiliza. E ele tem um poder calórico grande para virar combustível para caminhão. Tem. A tua pergunta é muito boa, que eu vejo o seguinte, de fato, as usinas de cana-de-açúcar têm muito material, biomaterial para decompor. Só ali, por si só, o caminhão que transporta cana já poderia ser um caminhão movido a biometano. Eu vou chegar nesse tema do combustível para o caminhão, mas eu acho que o ideal lá seria você queimar ele para gerar energia elétrica. Entendi. Então aí é o próximo ponto aqui que eu ia te perguntar. Elétrico versus biometano, depende a balança. Seria isso? Por exemplo, se eu estou numa indústria de açúcar, eu tenho muita cana de açúcar lá para queimar. De repente, eu transformar essa cana em energia elétrica estocável e carregar os caminhões elétricos seja mais interessante? Não. Eu acho que caminhão elétrico é uma vertente da morte. Por quê? Você aumenta muito a tara do veículo, você perde em carga paga. Tempo de carregamento, infraestrutura de carregamento. Hoje, você está falando hoje. Hoje. Mas assim, eu acho que foge da logística do caminhão. Tá. O caminhão é uma coisa, pega, leva, volta e... Então volta aqui para mim e fala, por que você acha que a eletricidade ia ajudar? Então, em que parte isso viraria receita para as grandes usinas? Para abastecer a rede elétrica. Tá. Mandar para a rede elétrica a energia é um caminho, ou usar no local. Tá, então uma moeda. Tá. E agora eu vou complementar para carro. Para carro, eu estive na China, você também já esteve lá. Eu estive lá em 2000, 2011 e 2019.
a poluição que eu vi lá em 2000, no ano 2000... Mudou muito para agora. O céu, ele era branco, mas não é que ele era branco de nuvem branca, ele era branco de poluição. Tanto que na Olimpíada tiveram que fechar umas fábricas lá na época, né, para diminuir a poluição. E aí eu vi que para a China, ou eles faziam esse foco nessa vertente de carro elétrico, eles iam morrer sufocados por poluição. Tanto que quando eu trabalhei para uma empresa chinesa, eu fiz a pergunta para o gerente da empresa que estava aqui no Brasil: por que vocês não fazem motores a diesel, por exemplo? Tinha a escala, isso foi em 2014. Ele falou: o nosso governo definiu que se a gente for fazer motor a diesel, a gente vai ficar, no máximo, próximo do cara que já é bom em fazer motor a diesel. E nosso foco vai ser elétrico. E isso foi em 2014 que ele me falou. E concluiu. Isso é uma realidade hoje em dia, né? Tem navios da BYD que levam 9 mil carros elétricos transportados. Então, para a China, a solução para eles não tinha outro caminho a seguir. Tinha que tirar a poluição da cidade. Concentrada nas cidades. E quando a gente faz isso com elétrico, funciona muito bem. E você viu lá. Então, você pode fazer o seu próprio testemunho do que você viu lá. Hoje já está diferente. Hoje, para falar, eu fui agora, em junho, e você já não vê mais o céu branco. Então. Você já vê uma infraestrutura melhor na cidade, você já vê um ar mais limpo, obviamente que está em processo, mas eu acho que é um país que vai atingir suas metas. Então, meu filho mora em Xangai. E dia sim, dia não, eu converso com ele quando ele está indo para o trabalho, e eu vou vendo da câmera dele, quando pega o céu, que já está em muitos buracos azuis. Você já vê, não é aquela coisa só branca. Ou seja... Está funcionando a eletrificação lá. Está ajudando. Cada problema tem a sua solução. Ou seja, é uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas, exatamente. E o carro elétrico, eu gosto muito de acompanhar o Sérgio Habib. Um abraço para o Sérgio Habib. Esperamos você aqui, Sérgio, para vir aqui fazer um bate-papo com a gente. Então, muitos dos depoimentos dele são os que eu tive também dessa turma da China, que veio para cá. Bate, né, a linha dele. E nos chineses que vinham para cá, eu fazia uma pergunta sempre para eles: o que mais os impressionou no Brasil? Aí você fica assim, blue sky, céu azul. Eles ficavam maravilhados com a região ali de Jundiaí para frente, ali é tudo um céu azul bonito, né? Então, quer dizer, eu falei: cara, então esses caras têm um problema realmente lá, porque você sai de tão longe, vem para cá e vê que o que impressiona é o céu azul. Eles têm muito que conquistar ainda. Então eu recomendo ao pessoal que estiver ouvindo aqui ouvir os depoimentos, os podcasts que faz o Sérgio Habib, porque ele vai, todo mês acho que ele vai para a China e tem um acúmulo de experiência fantástico. Sim. E espero que um dia ele venha aqui. Com certeza, o convite já foi feito aqui e a gente vai aguardar ele aqui. Então, voltando para a nossa caixa de ferramenta, quando a gente olha agora para o hidrogênio São Paulo-Rio, o que você fala sobre isso? Isso é o seguinte: o hidrogênio ele tem que ser utilizado para você ver qual o problema que você tem que resolver. Então, você teve, por exemplo, a Toyota fez um piloto em Paris com táxi. Com 5,6 quilos de hidrogênio, eles só davam 1.003 quilômetros. Era uma autonomia fantástica. Ou seja, dava ali para uns 2, 3 dias de trabalho puxado. Tranquilo. E eu vejo que o Brasil, nós estamos falando muito de hidrogênio e fazendo pouco. Com uma exceção, que lá em Brasília vai ser inaugurado em outubro o primeiro posto de abastecimento de hidrogênio para abastecer o ônibus que vai rodar lá em Brasília. É o primeiro, a estação pública. Então, parabéns a quem fez. E agora eu vejo São Paulo-Rio. É o maior fluxo de veículos que você tem no Brasil. Já dá para descarbonizar esse trecho só pensando em algumas soluções da caixa de ferramenta. Então, você poderia fazer uma estação de hidrogênio em São Paulo, outra no Rio, e Toyota, Hyundai, Honda, todos esses que já têm veículos a hidrogênio, poderiam colocar veículos rodando ali. Ter um fluxo, ou na própria cidade, só na cidade. Caminhões, basicamente a Hyundai tem uma frota muito bacana de hidrogênio. A Mercedes também tem um hidrogênio líquido. Ou seja...
Já tem a tecnologia aí, é só implantar. Tem política. Tem o posto de abastecimento, não vou falar de política, porque eu acho que é uma coisa complexa, envolve política, as empresas que têm os veículos. Dá para pular a política e fazer empresas para empresas. Para empresas. Se foi feito isso em Brasília, esse posto em Brasília, poderia ser feito em São Paulo e no Rio também, para poder abastecer essa turma e começar a ver o problema logístico que você vai ter, o problema de alimentação, autonomia. Ou seja, resolver o problema na prática, não só na teoria. Então, eu vejo que a rota Rio-São Paulo é promissora. Aí depois você pode ir para Curitiba, mas é um bom case para começar. Precisa de o ponto número 1, a atividade número 1. Criar, e obviamente conversando com essas empresas que já produzem veículos a hidrogênio, para adequar e fazer uma operação integrada. Existe um estudo que mostra qual é o potencial de descarbonização quando a gente implantar um corredor desse de hidrogênio São Paulo, Rio de Janeiro? 100%. 100%. Você vai emitir vapor d'água e calor. Então, quem está chegando não conhece o que é o hidrogênio, é uma emissão 100% limpa. E tanto faz se é na combustão ou se é só na célula combustível. Vai sair água lá. Agora, que tipo de hidrogênio a gente está falando que vai ser injetado nesses caminhões e qual é o custo para injetar versus a tecnologia convencional? Ó, eu vou dar um chute aqui, fazer uma estimativa. Uma estação de hidrogênio com eletrólise, por exemplo, deve sair na faixa bem instalada, tudo instaladinho, pronto, uns 60 milhões de reais. Tá, a estação de recarga... De abastecimento. De abastecimento. De geração do hidrogênio. De geração de hidrogênio. Ela vai gerar o hidrogênio pela eletrólise e vai abastecer os veículos. Então, você precisa de gerar o combustível e abastecer. E precisa de ou é 350 bar, ou 700 bar, ou é líquido. Se eu tenho um posto no Rio, né, ou uma infraestrutura no Rio para receber esses caminhões que chegam e que saem de lá para vir para São Paulo, e os daqui que saem daqui para ir para o Rio, já seria suficiente para começar uma rota interessante. Fantástica. Para a imagem do Brasil, deixar de ficar falando só em hidrogênio e fazendo alguma coisa prática e mensurável. E para o meio ambiente também, né? Para ver a projeção no futuro. Mas você pega o caminhão da Mercedes, ele tem autonomia para mais de 1.040 quilômetros ele tem. Quase que dá para ele ir para o Rio e voltar, assim, abastecendo só no local. Tá, então quer dizer, é verdade, isso é interessante, porque se você falar, então quase que eu vou para o Rio de Janeiro e volto sem precisar abastecer lá. Claro que talvez eu ia chegar meio que no limite. Exato. O Toyota, o Mirai da Toyota, ele tem um Guinness Book, ele rodou 1.360 quilômetros com 5,6. Dá para ir e voltar do Rio tranquilamente. Essa é a proposta, começar a fazer, do que ficar falando. Então, falta essa questão aqui, começar a fazer. Voltando agora para a primeira pergunta, eu te fiz uma pergunta e eu vou emendar nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Qual a energia do futuro, na sua opinião, e qual a relação, então, do etanol aí no nosso país? A gente vai chegar lá, né? O Brasil ele é privilegiado, porque para a gasolina, o Proálcool criou o etanol. E para o diesel, tem uma empresa chamada BE8, né? Que tem um diesel vegetal, que é o Bivant. Você olha assim o diesel, o vegetal, cara, quase que dá vontade de beber, de tão bonito e limpo que é. E ele é diesel, não é biodiesel, ele é um diesel vegetal. Extraído da onde? Pode ser de qualquer óleo vegetal. E a emissão dele? A emissão dele é neutra, porque ele pegou energia do meio ambiente e gerou, consumiu e devolveu. Ele não está desfossilizando nada, ele está criando do vegetal. Tá, então mais um caminho. Então, assim, para a gasolina, o Brasil tem o etanol. E para o diesel, ela tem esse diesel verde, vamos chamar assim, que a Bivant, que é BE8, né, que é o Bivant, está oferecendo ao mercado. Então, eu falo, a sua pergunta, qual que é o combustível do futuro? A minha resposta é muito simples, são todos. Você tem que fazer o seguinte, você tem o combustível,
Você tem o local, a cidade, né, a localização, e você tem... Traçar... Qual o custo operacional de qual combustível está mais adequado. Tá, então é escolher a ferramenta adequada da nossa caixa de ferramenta, que a gente falou no começo, para cada lugar, cada cidade, cada região. Bingo, isso aí. Então, vamos fazer uma figura, uma hipótese aqui, que ela é realista já. Tem uma empresa que explora metano lá no Amazonas. Só que ela tem que levar o diesel para abastecer os caminhões para transportar o metano. Aí já tem coisa errada. Então, aí já não fizeram a conta de qual ferramenta usar. Você vê a China, por exemplo, que ela tem a abundância de energia elétrica, tanto faz de onde está vindo no momento, mas ela conseguiu resolver um problema de poluição da cidade com o carro elétrico. Então, hoje em dia você tem o etanol, tem o diesel vegetal, você tem o LNG, que é o metano líquido, ou o CNG comprimido, ou o próprio diesel, que não pode deixar de estar em jogo, né? Porque se você não tem alternativa, a única alternativa que você tem é o diesel, você vai usar o diesel. Não tem que ficar maculando a coisa. É isso que tem, é isso que eu vou usar. Entendeu? Então, eu vejo que a solução agora do combustível, ela mudou. Ela sai do esse ou aquele para quais? Você vai ver. Não é uma saída de um para outro, é uma saída não é uma bala de prata. Exatamente, é uma saída de um para vários. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu fiquei assim, me espantou muito. Eu fui fazer um trabalho com essa Gruner, uma empresa que faz colheita de cana-de-açúcar. Eu cheguei lá, me apresentaram um trabalho que reduziu em 50% o consumo de diesel para a colheita. Eu, como trabalhei na automotiva, se você conseguisse 5% de redução de consumo... Era muito. Não. Era assim, é motivo de uma felicidade, de uma festa. Aí eu cheguei lá, o Henrique, o Matheus, que são os donos da empresa, lá em Lençóis Paulista, 50% reduzindo. Eu falei, cara, qual foi a jogada? O que eles fizeram? Pegaram um trator que eles tinham para fazer a colheita da cana, tiraram o trator e colocaram um caminhão que foi transformado num equipamento, um caminhão Mercedes, um 31 Axo 31. Aquilo virou a colheitadeira da safra e eles fizeram uma rodagem que a roda roda entre as fileiras de cana, no soca a cana. Já estão na sexta, sétima safra sem ter que plantar. Que legal. E reduziu 50% do consumo. Isso é medição em uma safra, não é que ele pegou ali, fez uma quilometragem, é de um ano de uma colheita para poder comparar o A com o B. 50%. Ou seja, mesmo com combustível tradicional, você tem as chances mecânicas de diminuir o consumo. Eu parabenizo lá a Gruner, o Matheus e o Henrique e a equipe, né? Que eu cheguei lá e já estava instalado, não tive nada a ver com isso, eu só fui testemunha. Então, para você ver, né? Ó, é diesel. Então fica aqui o convite também para a Gruner vir fazer um bate-papo aqui com a gente. Tá legal. Agora, fala pra gente uma coisa, uma escalada rápida. O que é o diferencial da LNG caminhões chineses? Vou falar para você, lá na China, um dia, se você voltar para lá, você pode tentar fazer uma visita na Weichai. É a fábrica de motores da China. Eles têm a capacidade para 1 milhão de motores ano. Sabe o que é isso? 1 milhão de motores. É muita coisa. É muita coisa. E lá na China eles usam também muito LNG. Tem os caminhões aí, se quiser depois te mando as figuras. Eles usam. E essa firma que eu trabalhei lá atrás no passado está voltando a focar nesse tema. Então, o caminhão mais adequado para rodar com LNG é o caminhão chinês. Por quê? Eles têm a prática. Aquilo que eu falei de se faz em São Paulo, Rio, com hidrogênio, eles já têm uma boa prática lá rodando com LNG. Você precisa de volume de tanque grande para poder autonomia, instalações condizentes para abastecer. Mas se você for procurar no mundo hoje onde está a expertise de LNG? Está na China. Legal. Quer dizer, ou seja, né? Nós temos que ficar atento, então, para colocar o recado de hoje aqui é muito claro. Colocar
mais em prática e começar a fazer. Exatamente. Principalmente para o hidrogênio, porque eu acho que vai demorar ainda uns 8, 9, 10 anos para ele se consolidar no mundo. Mas precisa começar. Mas assim, o que eu vejo é a logística. Como vai ser a logística? Qual vai ser a pressão de abastecimento? Qual vai ser a forma? Vai ser líquido? Se é líquido, é um outro carregador do tanque. E tem uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que é... Eu vejo que o hidrogênio ele é perfeito para transporte. Porque você consegue, principalmente líquido, porque você consegue usar os tanques, as posições dos tanques de diesel, você tirar e colocar os tanques de hidrogênio, que é o que a Mercedes fez, líquido. Uma adaptação rápida. Porque você não afeta logística, a capacidade de carga nos eixos, o layout do veículo. Distribuição de peso. Você tira A para o B sem afetar os outros componentes. E da mesma forma eu falo para carro, automóvel, né? Eu leio muito sobre o Toyota Mirai. E quando eu estava fazendo uns cursos lá no IPEM, lá na USP, sobre hidrogênio, célula combustível, com a minha experiência automotiva, eu falei, pô, a forma mais adequada para o veículo é líquido. Porque o ideal é você tirar aquele tanque que você tem de gasolina ou de diesel e colocar naquele local o tanque de hidrogênio. E para fazer isso, você precisa de líquido, porque você reduz muito o volume. Então, um volume de uns 60 litros de água equivalentes, né, para você colocar de hidrogênio, vai dar uma autonomia muito boa, muito, eu acho que fantástica. Bacana. Sem você ter que ficar colocando aqueles cilindros de alta pressão que vai ocupando os espaços do passageiro, ou da carga, ou do conforto. Então, a minha conclusão é essa. Pode ser que eu esteja errado, mas conhecendo o lado automotivo e os combustíveis, as formas físicas, eu acho que o hidrogênio para o futuro vai ser o líquido. Maravilha, meu amigo. Então, vou agradecer você aqui mais uma vez por o nosso bate-papo aqui no Energy Channel. Um abraço a todos aí. E seja sempre convidado para vir aqui mais vezes. Espero que o Sérgio Habib atenda, que a Gruner atenda. E qual foi mais um? E só. A gente falou dos dois. Dois convites feitos aí para o Energy Channel. Então tá bom. Tá bom? Um abraço. Obrigado.